No Fala Cronista de hoje, estamos no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, onde o Corinthians vai enfrentar o Barueri. Hoje, profissionais da imprensa estarão dando opinião a respeito do clube candidato ao título do Campeonato Paulista 2009. Lembrando que no Paulistão desta temporada, a presença dos 3 principais artilheiros do Campeonato Paulista. O Keirson, que era do Coritiba, agora é jogador do Palmeiras. O Washington, que era do Fluminense, agora é jogador do São Paulo. E o Kleber Pereira continua defendendo o Santos Futebol Clube. Antes de trazer a participação dos profissionais de imprensa, dando opinião a respeito do grande candidato ao título desta temporada, vamos mostrar a TV da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Agora tem TV no estádio do Pacaembu. Eu sou Felipe Rocha, da Rádio Globo. Acredito que o principal favorito para a conquista do Campeonato Paulista é a equipe do Corinthians, por ter mantido a base do ano passado, bons jogadores, e ainda ter se reforçado. Isso porque o Palmeiras, na minha opinião, larga um pouco atrás por ter adiado o planejamento. O Santos mudou bastante e o São Paulo deve privilegiar o campeonato, a Copa Libertadores da América. Então aposto no Corinthians como principal favorito ao título do estadual 2009. Márcio Espímpolo, Rádio Jovem Pan. Bom, para mim o título vai ficar entre um dos grandes aqui da capital, o Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo pela base que foi mantida, pelos reforços que foram trazidos. No papel tem um bom time, mas vai depender do que conseguir fazer, né? Não adianta só no papel ter um grande time e não conseguir colocar em campo. O Corinthians sai na frente por ter se reapresentado antes, todo mundo com essa expectativa se o Ronaldo vai voltar a ser o Ronaldo de antes. Claro que não vai voltar pelas lesões, enfim, mas se jogar 30%, 40% vai dar o que falar. O Palmeiras do Keirson agora, podendo se reforçar. O Santos também do Kleber Pereira, do Rony. Se hoje eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no Corinthians pelo tempo de preparo. Mas pelo elenco, o São Paulo Futebol Clube leva vantagem. Marcelo Lima, Rádio Difusora de Pirassununga. Bom, eu acho que o Campeonato Paulista será um dos mais fortes dos últimos anos. E, na minha opinião, o grande concorrente ao título deste ano, sem dúvida nenhuma, é o Corinthians, que contratou e bem. Já o São Paulo vem na bota, porém, acho que será um campeonato muito disputado. Olá, sou o Flávio Ortega, da Eldorado ESPN. Eu acredito que o grande favorito ao título do Campeonato Paulista é o Corinthians, por ter se preparado mais do que os adversários, principalmente os grandes clubes, desde o dia 26 de dezembro do ano passado, e fez ótimas contratações, assim como o São Paulo, mas como o tricolor prioriza a Libertadores da América, eu acredito que o Corinthians é o principal favorito ao título deste ano do Paulistão. Alexandre Pretzel, Rádio Bandeirantes, o favorito para ganhar o título paulista, na realidade para mim são 2 equipes, Corinthians e Santos. Acho que o Palmeiras está com um time ainda muito remodelado e vai dar uma priorizada na Libertadores, assim como o São Paulo também, que apesar de ter se reforçado muito bem, vai priorizar a competição sul-americana. Eu acho que Corinthians e Santos vão chegar em igualdade para conquistar o título. Bom, meu nome é Eduardo Menezes, eu sou da Rádio Record. Na minha opinião, o favorito para esse Campeonato Paulista é o Corinthians, em virtude até dos investimentos, do longo período de preparação, e porque o São Paulo deve fazer um rodízio, priorizando a Libertadores. O Palmeiras ainda está se encaixando e o Santos também se inclui nessa maneira de pensar no Palmeiras. Então acredito que o Corinthians é o favorito para esse Campeonato Paulista. Luiz Carlos Quartarolo, Rádio Jovem Pan de São Paulo. Eu acho que o favorito para o título ainda é o São Paulo, porque tem o melhor elenco, um elenco mais equilibrado. Mas tem o Santos também correndo por fora, o Corinthians agora com o Ronaldo. E até o Palmeiras, que parece que vai melhorando. Mas acho que o São Paulo sai um pouco na frente. Como ainda está na Libertadores, ou está também na Libertadores, talvez isso complique a sua vida. O mesmo se aplica ao Palmeiras, né? Vamos esperar, vai ser um grande campeão. Quem sabe vem uma surpresa aí do interior. Não acredito muito, mas o Paulistão pode apresentar esse tipo de coisa. No Fala Cronista, estamos ouvindo os profissionais de imprensa dando opinião a respeito do favorito para conquistar o título desta temporada 2009 no Campeonato Paulista. A Renata é assessora de imprensa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Será que ela tem uma opinião diferente dos companheiros? A gente sabe que futebol é nas 4 linhas, futebol é dentro de campo, dentro do tempo regulamentar, é lá que decide. Mas não tem como eu dizer agora que eu não acho que o Corinthians vai ser campeão, né? Não tem como dizer. Não está falando com o coração, está falando com a razão, até porque o Corinthians contratou vários reforços e, pelo menos no papel, é um dos grandes favoritos, é um time muito forte para conquistar o Paulistão 2009, né, Renato? O time está bem formado, teve 20 dias de pré-temporada, ficou concentrado bastante tempo, teve 2 jogos treino, um amistoso.
tudo leva a crer que nós estamos entre os favoritos. Vamos ver. Sérgio Ribeiro, Rádio Brasil Sul de Londrina. O favorito, claro, que é o Corinthians, né? O Corinthians pelo trabalho que vem sendo realizado durante esse período de pré-temporada, aquela coisa toda, essa badalação toda em torno do Ronaldo, contratações importantes em Túlio, Jorge Henrique, Souza e outros jogadores, o Corinthians com certeza é o favorito. A expectativa é, será que com esse favoritismo todo o Corinthians de repente não vai sentir, né? E Douglas, como é um jogador que desaparece um pouco, será que ele vai aparecer? O São Caetano não aparecia muito, né? Aquele jogador que desaparecia no jogo no Corinthians, ele tem que aparecer. Eu acho que o Corinthians tem tudo para ser favorito, é mais com o Ronaldo, se vai jogar ou não é outra situação, mas o fato de ter o Ronaldo no elenco, acho que te ajuda muito. O Corinthians com certeza é o favorito. Luiz Marcelo Begato, Rádio 105 FM, pelo trabalho, pelo tempo do técnico Mano Menezes, acredito que o Corinthians é um dos grandes favoritos da conquista do título do Campeonato Paulista. A diretoria fez contratações muito importantes, como a do volante Túlio, o próprio Ronaldo, Jorge Henrique, Souza, são jogadores importantes no esquema do técnico Mano Menezes. E o Corinthians, eu acho que entra com mais condições que as outras equipes de se sagrar campeão paulista de 2009. Fernando Pilatos, Gazeta Esportiva, e o meu favorito é o São Paulo. César Greco, o veículo é a agência Foto Arena. E minha opinião, assim, tá muito no início do campeonato, eu acho que é um pouco difícil ainda dar uma opinião. Mas eu creio que os times menores, eles vêm mais preparados, principalmente os times que subiram. Eu acho que vão dar muito trabalho dos times maiores, então eu arriscaria o Barueri, e também, se for pegar aí um pouco pelos times maiores, o Corinthians tem boa chance, porque também subiu, tem uma base, tem treinado bastante. Então o Corinthians e o Barueri, acho que o jogo de hoje acho que é uma boa medida aí para se levar em consideração essa opinião entre os dois times. No Fala Cronista de hoje, estamos no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, onde acontece a partida envolvendo Corinthians e Barueri. A imprensa está falando, dando opinião a respeito do grande candidato à conquista do título do Paulistão 2009. Estamos nesse momento no setor reservado à imprensa do interior. E a imprensa do interior também tem espaço no Fala Cronista. Eu sou Léo Miranda, da Rádio Estação FM de Franco da Rocha. Eu acho que um dos times favoritos a conquistar o Campeonato Paulista de 2009 é o Corinthians, por todo o marketing que tem feito. O Corinthians realmente tem feito grandes contratações. Eu acho que o Ronaldo vai chamar bastante torcida para ir ao estádio, e o Corinthians é um dos favoritos à conquista do título de campeão de 2009. Meu nome é Celso Monteiro, da Rádio Estação de Franco da Rocha. Deixar um abraço aqui pro pessoal da CS, em especial pro presidente Ricardo Capriotti. Para mim, o favorito é o Corinthians, né? Até porque das equipes principais, dos grandes, vamos chamar assim, é aquele que mais tempo está sem conquistar o Campeonato Paulista. E por aquilo que fez o ano passado, pela reapresentação antecipada, pela manutenção da base do time que foi campeão da Série B, eu acho que o Corinthians vai se empenhar e vai buscar mais esse título do que os seus concorrentes, até porque, principalmente Palmeiras e São Paulo, estão aí com a Libertadores e devem dividir as suas atenções. Diante disso, eu acho que o Corinthians sai um pouco à frente, é o favorito para mim no Paulistão. No Fala Cronista da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, o Baltazar da equipe Furacão, há muito tempo acompanhando jogos importantes, Campeonato Paulista e outras competições, e agora acompanhando passo a passo o Barueri, que é uma das novas forças do futebol brasileiro, não é isso, Baltazar? Um abraço, gente amiga, um abraço todo especial aos nossos companheiros da CESP. É verdade, o Barueri, a equipe Furacão acompanha já desde o seu início. Aliás, o Barueri é um projeto nosso, da Furacão, né? Era para ser implementado em Osasco, e Osasco acabou não vingando. Que me desculpe os petistas, mas aonde tem PT, o esporte não nasce nem tiririca, e a coisa foi para Barueri. E deu no que deu, em 7 anos, da B3 para a divisão maior do Paulistão e a divisão maior do Campeonato Brasileiro. A comprovar que quando você planta, quando você semeia algo forte, germina e acaba dando frutos excepcionais. Então é um exemplo da Grande São Paulo, que não tem nenhuma alternativa de lazer, de entretenimento. Hoje Barueri é o segundo PIB do estado de São Paulo, perde só para o estado de São Paulo, está mano a mano com Guarulhos,
tem um dos estádios mais bonitos e mais modernos do Brasil e não depende absolutamente de ninguém. O Barueri hoje tem dinheiro aplicado e muito dinheiro, tem 3 mil atletas que praticam esporte nas equipes de baixo, portanto o Barueri é um exemplo a ser seguido. Só isso. E além de ser uma equipe jovem, também tem torcida. O torcedor comparece em grande número. São 4 torcidas que foram criadas na Grande Barueri e que elas efetivamente acompanham para e passo toda a movimentação do Barueri, que agora também está inovando. Tem 3 técnicos, né? A equipe Furacão está na Rádio Terra, é isso? Rádio Terra completando 32 anos sem interrupção. Eu acho que no rádio esportivo não existe uma equipe como a da Furacão, modéstia à parte. 6 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, mais de 500 transmissões internacionais e o Baltazar Marques, eu tô ficando velho. Um abraço, gente. No Fala Cronista da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, continuamos no Pacaembu. Jogo do Corinthians contra o Barueri e o Dr. Osmar de Oliveira é o nosso convidado para falar do Campeonato Paulista e qual foi o favorito, na sua opinião, em relação à conquista do título. Bem, é difícil de falar de favoritismo. Me dá a impressão, pelas primeiras rodadas, que os 4 grandes chegarão nos 4 primeiros lugares. Apesar de algumas boas surpresas de alguns times do interior, como por exemplo o caso do Mirassol, do São Caetano. Mas eu acho que os clubes grandes vão pegando no breu e aí quando chegar na hora de decidir, não se pode falar, o São Paulo tem a vantagem de estar com o mesmo time, um time mais forte do ano passado, o Corinthians com um time para a Série A e não para a Série B, portanto um time mais forte do Campeonato Paulista, expectativa do Ronaldo, o Palmeiras que está se arrumando, o Santos que fez grandes contratações. De qualquer maneira, tanto não se pode falar em favoritismo que, na minha opinião, esse não é o campeonato mais difícil só do futebol brasileiro. Ele se equivale aí a muitos campeonatos nacionais europeus. Muitas vezes, em determinados momentos, ele é até mais forte do que o próprio campeonato brasileiro. Esse pode ser rotulado como o melhor campeonato paulista dos últimos tempos? Eu acho que sim, porque o São Paulo, que é campeão brasileiro, se reforçou muito, o Corinthians tem aí a expectativa do Ronaldo, o Santos se reforçou, claro, eles podiam ter se reforçado em maio, para dizer, não, eu estou formando um novo time do Campeonato Brasileiro, mas todos eles se reforçaram para o Campeonato Paulista. Isso é bom para o futebol de São Paulo, é bom para o torcedor, né? E eu espero que lá dentro do campo, o que aconteça lá corresponda às expectativas que nós temos daqui fora. Obrigado. Disponha. Também conosco no Fala Cronista da CESP, Mário Iório, dando a sua opinião a respeito do favoritismo do Paulistão 2009. Boa noite. Eu não vejo um favorito no Paulistão 2009. Os 4 grandes estão reforçados, todos em condições de brigar pelo título, igualdade. O São Paulo pode parecer sai largo um pouquinho na frente, teoricamente, porque é o campeão brasileiro, porque tem o melhor conjunto e também se reforçou muito bem. Mas o primeiro resultado do São Paulo já deixou claro que não vai ser um campeonato fácil. Os pequenos começaram bem antes os preparativos e estão melhores fisicamente. E tudo indica que vai ser um grande campeonato, sem favorito. Mas Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos é um dos 4. Eu não arrisco escolher um. Fala Cronista da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, continua no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, ouvindo a opinião dos profissionais de imprensa a respeito do grande favorito do Paulistão 2009. Hugo Botelho, 105 FM, a sua opinião. Duas equipes, né? São Paulo, pelo elenco que tem, manteve o elenco, contratou muito bem. E o Corinthians, que começou a preparação de forma antecipada, dos grandes. E do interior, Barueri tem muita força, é um time muito bom, chama bastante atenção. Não acredito que o Guaratinguetá vá reeditar o que fez na temporada passada. Dos times do interior, o Barueri, para mim, é aquele que tem mais condições de complicar a vida dos grandes São Paulo e Corinthians. Esse Campeonato Paulista pode ser rotulado como o melhor campeonato de todos os tempos? De todos os tempos, eu não diria, mas desde que eu acompanho o Campeonato Paulista, que eu me entendo por gente, promete ser o mais equilibrado. Eu até costumo dizer que o Campeonato Paulista é o segundo torneio mais difícil do país. Só perde para o Campeonato Brasileiro, que ele tem pelo menos 4 grandes disputando.
coisa que na Copa do Brasil dificilmente a gente vê 4 grandes se encontrando em momentos decisivos da competição. Nós temos São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, além de Ponte Preta, de Guarani, de Barueri, de Portuguesa, e sempre alguma surpresa vindo lá do interior, quando a gente menos espera aparece alguém. Então, para mim, o Paulistão é mais difícil, mais competitivo, mais complicado do que a própria Copa do Brasil. No Fala Cronista da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, nosso convidado Altieri Júnior, comandando uma nova equipe de esportes na cidade de São Paulo, Expressão FM, chegando com muita força para transmitir os principais jogos do Campeonato Paulista, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, enfim, os principais jogos serão acompanhados também pela Expressão FM. E o Altieri Júnior é que comanda essa nova equipe de esportes em São Paulo, né, Altieri? Legal, Rufino, é verdade. Você mesmo frisou os principais jogos da Expressão FM, um novo prefixo no FM, muito importante hoje em dia, né? Até porque muitos clientes estão migrando do AM para o FM, qualidade de som, enfim, né? Isso é muito importante. E as portas abertas para os novos profissionais também, né? E essa mesclatura com profissionais já gabaritados aí no mercado, com os novos talentos aí aqui em São Paulo. Nós sabemos que é um mercado muito competitivo, mas tem espaço para todo mundo. A equipe é recente, vamos saber se você lembra dos nomes de todos que fazem parte da equipe. Vamos lá, sem esquecer, hein, Rufino? Os narradores, o Mário Pérez, o Marcelo Tadeu e o Reinaldo Moreira. Temos os comentaristas, o Jota Sampaio, o Nelson Lenhan, temos o Capitão Hidalgo também, a reportagem Luiz Henrique Gurian, eu também faço a reportagem, tem a Juliana Stanzioni, que além de reportagem ela ajuda na produção também, e o Domingos Machado no Plantão Esportivo. Agora você traz a experiência de ter trabalhado também na imprensa paranaense. Muita diferença. O que você traz de experiência para a imprensa de São Paulo? Aliás, você também já trabalhou aqui em São Paulo. Eu trabalhei aqui no ano de 2003, na equipe comandada por Ivanor Batista, inclusive você fazia parte também, né? E fiquei 5 anos em Curitiba. Realmente é um mercado também bem competitivo, um mercado bem fechado. E a diferença é que realmente aqui em São Paulo é muito mais valorizado os profissionais do rádio, né, que isso é muito importante, e o mercado em si também, seja publicitário, tudo São Paulo tem uma maior amplitude aí também em termos de visibilidade, marketing, divulgação, é muito bom aqui, mas lá é gostoso também o Paraná. Agora a concorrência em São Paulo é maior. É maior, mas todo mundo é amigo, todo mundo é colega, né? Então isso é legal, um ajuda o outro, né? Às vezes a gente tá na mão no jogo, chega um pessoal aí de uma outra rádio e ajuda. Bom, a gente costuma falar que cada panela tem a sua tampa, né? E assim a gente vai devagarinho conquistando o nosso espaço. Tem muitas rádios e a gente não veio para brigar com o Jovem Pan, com o Bandeirantes, com emissoras tradicionais do futebol. Viemos para fazer um negócio diferente, um trabalho diferenciado, uma opção para o ouvinte, porque a gente pega também todo o Vale do Paraíba, dentro de São Paulo, chegamos até sul de Minas, litoral norte de São Paulo, e aí temos o site também, que hoje em dia, né, realmente, até no Japão, todo mundo ouve, isso é muito importante. Muito obrigado, Edson. Muito bem, Altieri Júnior, da Expressão FM, participando conosco no Fala Cronista da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo.
Muito bem, o Fala Cronista de hoje esteve no estádio do Pacaembu, na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Mais uma vez, espaço para a imprensa opinando a respeito do grande favorito para o Paulistão 2009. Estamos no setor VIP do Pacaembu, local muito bonito, fechando essa matéria especial, mais uma matéria do Fala Cronista, da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo.